Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos. Vamos ter nesta noite o primeiro culto de apologia da Zona Norte, que será realizado na Assembleia de Deus do Brás, ali em Jardim Felicidade. Gostaria de deixar um versículo para os irmãos da Palavra de Deus, que tem a ver sobre o tema. O tema é apologia. Vai ser o primeiro culto sobre apologética realizado na Zona Norte. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então a palavra responder no grego é apologia. Então precisamos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que se levante contra o cristianismo e histórico. E nesta noite nós estamos fazendo uma conferência pioneira aqui nesta região para que as pessoas venham entender o que é apologética. Muitas vezes as pessoas confundem apologética com o estudo de seitas e heresias. E não é isso que a Bíblia mostra. Nós temos que entender que a apologia, é a defesa da fé cristã perante qualquer argumentação mundana ou filosófica ou ateísta, ou mesmo argumentações que as pessoas tenham contra o cristianismo. Então nessa noite você vai se alegrar com o pastor Wagner, que foi membro do Instituto Cristão de Pesquisas, missionário na Espanha e um seminarista conceituado, um pastor abençoado que vai explicar o que é apologética. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. O poder de Deus para todo aquele que crê. Todos os dias ele estava pregando para aquelas pessoas, mostrando o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiro, o Jesus que salva. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Olha Paulo defendendo a fé cristã aqui. Ah, pastor, mas isso é só para apologista, né? Não sou apologista, pastor. Em todo o Novo Testamento nós vamos encontrar a igreja pregando, o povo de Deus defendendo a fé. Não há como você evangelizar sem defender a fé. Eu já mostrei isso, dada a situação espiritual em que nós nos encontramos. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Glória a Deus. Então, tomando consigo, o levaram ao aerópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Esses filósofos epicureus e estoicos, eles são tão parecidos com as pessoas de hoje em dia. Eu tenho aqui a revista Já, de 28/10/2001. Macabra devoção, de origem controvérsia, a Santa Caveirinha conta com uma legião de seguidores em Bragança Paulista. O que é a Santa Caveirinha? É uma caveira que tem ali no cemitério de Bragança Paulista. E as pessoas começaram a adorar essa caveira, começaram a fazer pedidos, ninguém sabe quem é essa caveira, a Santa Caveirinha. Que horror, meus irmãos. Olha a situação. E as pessoas naquele tempo estavam nessa situação. Olha, sempre em busca de novas doutrinas, novidade, algo novo. Outro dia apareceu na televisão, no programa de entrevistas, uma mulher que já está há dias sem comer. E o que ela faz para se alimentar? Não podemos colocar as coisas imundas no nosso corpo. Eu levanto pela manhã e olho para o sol, eu me alimento do sol. Esta seita começou na Austrália e já levou várias pessoas à morte no mundo. A seita da barriga vazia. Terrível.
um marinheiro, um oficial da Marinha norte-americana, chamado Tim Roberts, andando pelas ruas de Los Angeles, ali dos Estados Unidos, ele percebeu que a vida de alguns andarilhos, de algumas pessoas que estavam ali, né, revirando lata de lixo, que isso também tem lá nos Estados Unidos, né, Marcos? Então, ele percebeu que aquilo era uma forma de piedade. Ele fundou uma seita, os comedores de lixo. E tem vários seguidores. Tem até site na internet, tem até página na internet, com vários seguidores. E a coisa não para por aí, meus irmãos. A situação não para por aí. Este homem, Marshall E. White, em 1997, ele formou uma seita. Ele tinha estudado numa universidade cristã, era filho de pais presbiterianos, desviou-se e formou uma seita, Porta do Céu, Heaven Gates. Ele e mais 38 membros da seita se castraram, se mutilaram. Quando passou aquele cometa Halley-Bopp, aqui em 97, passou em 97, eles passaram a dizer que havia atrás do cometa uma nave esperando por eles. Eram homens ricos, com muito dinheiro, tinha uma empresa de informática. Foram encontrados a maioria dos membros mortos, tinham tomado ali veneno, outros colocaram capuz, morreram asfixiados. Terrível. Situação espiritual caótica. As pessoas estão sempre em busca de novidades. Aqui eu tenho uma lista de aproximadamente 12 seitas surgidas aqui no Brasil, umas mais malucas que as outras. Penitentes do sítio Cabeceira. Reúnem-se em grupo de 12, liderados por um homem que se intitula Decurão. As mulheres procuram purgar a alma através de orações e os homens recorrem a golpes de chicote. Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, o Reverendo Moon, está crescendo muito no Brasil. Um dia, Reverendo Moon, diante de vários jovens, noivos e noivas que não se conheciam, iam se casar ali, com a bênção do Reverendo Moon, sem conhecer quem era a sua esposa ou quem seria o seu marido. Sabe o que o Reverendo Moon disse para eles? Não se preocupem, vocês não precisam pensar, eu sou o seu servo. Reverendo Moon foi de uma igreja cristã, abandonou. Falsos profetas, o Yuri Thaís, o I Cristo, dizem, eu sou o Cristo. Olha, já conversei várias vezes com ele, totalmente maluco. A atriz, aquela atriz famosa, Cláudia Raia, a primeira coisa que eu e o Edson Celulari, esposo dela, fizemos ao chegar da maternidade foi levar Enzo, nosso filho, ao altar e oferecê-lo a Buda. Viram? E aí diz assim: cada vez mais brasileiros são atraídos pela filosofia oriental, que tem propostas simples para se viver feliz. Budismo, o exercício da felicidade.
Temos aqui em 1993 um homem que se dizia o Messias pecador, David Koresh. Ele morreu juntamente com 88 pessoas ali no rancho, no Texas, nos Estados Unidos. Mais 88 pessoas. 17 jovens dessa seita estavam grávidas dele. Ele tinha recebido uma suposta revelação de Deus, que Deus queria ter muitos filhos. É terrível, né? Apesar de tudo que aconteceu, ainda esse grupo existe nos Estados Unidos. Eles estão aguardando David Koresh vir com as nuvens do céu. Estão aguardando, nós sabemos, né? É o anticristo. Estão aguardando sempre o anticristo. Quem não se lembra, meus queridos, da tragédia lá na Guiana? Quase 1000 pessoas morreram lá na Guiana. Aqui vocês veem, né? Pessoas, corpos inchados. Reverendo Jim Jones fez com que essas pessoas tomassem cianureto, se suicidassem. Aquelas que não queriam fazer, tinham os guarda-costas ali do Jim Jones, que colocavam um revólver na cabeça da pessoa e matavam a pessoa. Que situação espiritual, irmãos. Ah, pastor, isso acontece lá no outro lado, né, pastor? Não acontece aqui no Brasil, não, né? Engano seu, meu irmão, engano seu. Quantos e quantos jovens deixam famílias? Quantas e quantas pessoas deixam igrejas cristãs e vão para um grupo como este? Versículo 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Sempre em busca de novidades. É o crente novidade. Vocês conhecem o crente novidade? Nunca se contenta somente com a palavra de Deus. Nunca crê na suficiência da palavra de Deus. Está sempre buscando ismos. Pregadores famosos. Pastor, o senhor tem que ver o meu pastor como ele prega com uma unção. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pastores, honrar aqueles que presidem com diligência em nosso meio. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil hoje em dia. Há um profundo desrespeito para com o ministério pastoral em muitas igrejas e em muitos lugares. Precisamos entender que o pastor é uma pessoa digna de dobrada honra, porque exerce um ministério difícil. Entretanto, colocá-lo na mesma posição que Deus, isso é idolatria, é condenado na palavra de Deus. O pastor deve ser um exemplo de fé, não objeto de fé. As seitas sempre começam assim. O líder da igreja Mormon, Joseph Smith, o segundo líder da igreja Mormon, Brigham Young, sabe o que ele disse acerca do fundador Joseph Smith? Nenhum homem, nem sequer Jesus Cristo, fez uma obra tamanha como a de Joseph Smith. Ninguém entrará no céu sem o consentimento de Joseph Smith. A Bíblia diz que não há salvação fora de Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Versículo 20. Posto que nos trazes ao ouvido coisas estranhas, queremos saber que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Isso parece com a Santa Caveirinha, né? Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que maravilha. Paulo pega aquela situação e começa a pregar o Evangelho àquelas pessoas que estavam presos a toda forma de ismo, a todo vento de doutrina, a toda filosofia mundana que estava ali. Aquelas pessoas estavam sempre em busca de novidades, queria prendê-los mais e mais às coisas do mundo, a falsas esperanças, não a esperança bíblica genuína, que só Jesus Cristo pode dar. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo defendendo a fé cristã. Hoje nós encontramos um ataque feroz à igreja em todos os níveis. Revistas, super interessante. A Bíblia, o que é verdade e o que é lenda. Bíblia, o que é verdade e o que é lenda. Cheio de informações distorcidas, pesquisa mal feita, e os crentes onde estão calados, indiferentes diante de toda essa situação. Ah, pastor, a gente não pode criticar, né, pastor? A gente não pode criticar, né? Irmãos, respeitar as pessoas, nós devemos ter empatia, nos colocar no lugar das pessoas. Você pode ver o telhado do seu vizinho, você pode ver o telhado do seu vizinho quebrado, e não dizer nada. Mas se a casa estiver pegando fogo e ele estiver dentro e você não advertir e você não socorrer, é omissão de socorro, isso é crime. Essas pessoas estão indo para o inferno e você o que está fazendo? Vivendo sua vida comodamente como cristão, com a Bíblia debaixo do braço, fiel nos cultos, na igreja, fiel nos dízimos e nas ofertas, nas promessas de fé e tudo mais, mas deixando que a sua família, deixando que os seus vizinhos, deixando que os seus patrícios, deixando que a nossa nação seja entregue aos demônios. Aonde está a igreja de Cristo? O Brasil tem experimentado um crescimento tremendo do povo evangélico. Igrejas são formadas, há igrejas na região leste de São Paulo. Em uma rua você encontra 4 ou 5 igrejas, mas igrejas que não têm força dentro do bairro. Muita igreja, pouco testemunho, pouca evangelização. Vocês sabiam que 1/3 dos missionários evangélicos são aposentados? Vocês sabiam que o Brasil tem uma triste estatística? O maior número de missionários que volta do campo missionário com menos de 5 anos de atividade missionária, porque as suas igrejas deixaram de contribuir, suas igrejas perderam a visão missionária. A minha pergunta é, meu irmão, minha irmã, o que você tem feito para a evangelização dos povos? O que você tem feito para defender a fé? Qual é o propósito da apologética? É defender a fé, mas principalmente fazer isso aqui que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 em diante. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 em diante. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas,
Você tem, meu irmão, minha irmã, uma mensagem que transforma o mundo, que transforma vidas. Eu estou no trabalho missionário desde 1992. Já servi como missionário em vários lugares, aqui no Brasil e no exterior, e não existe algo mais alegre na vida de um missionário quando você vê que aquela família toda que o diabo destruiu, toda desajustada, aquela família que está numa situação deplorável, não existe algo mais alegre na vida de um missionário do que você ver aquilo que o Evangelho faz no coração destas pessoas que genuinamente são convertidas por Deus. É algo tremendo, tremendo. E é mais maravilhoso ainda quando você foi o instrumento de Deus para trazer estas pessoas para o Evangelho. Minha outra pergunta é: quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem de crente? A outra pergunta que segue é: quantas pessoas você trouxe a Cristo? Quantas pessoas você pode dizer que estão nos caminhos do Senhor, que você foi o instrumento usado por Deus para trazer? Se você não pode apontar nem sequer uma pessoa, você está no vermelho com Deus. A salvação é pela graça. Salvação é por meio da fé em Cristo. É pela graça. Nenhuma obra pode nos salvar. Mas uma vez salvo, nós devemos, o fruto da salvação é as boas obras. E não existe maior obra que Deus nos deu, que é ganhar almas para Jesus. Eu fico muito feliz dessa noite estar numa Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estudo e vejo a história das Assembleias de Deus no Brasil, eu vejo uma igreja que começou com o coração pulsando por missões. Um grupo de crentes se reunia, já era separado um evangelista que já ia para outro lugar, já começava novos trabalhos. Assim a Assembleia de Deus tornou-se uma das maiores igrejas no Brasil e até no mundo. Mas aonde está esse fervor evangelístico hoje em dia? Desapareceu? Aonde está? Paulo se revoltava e agia para mudar essa situação, pregando a palavra de Deus. Os sociólogos costumam dizer que cada pessoa conhece no mínimo 150 pessoas. Eu creio que nós crentes conhecemos muito mais, não é verdade? Quantas dessas 150 pessoas que você conhece sabem que você é crente? Às vezes passa anos no local de trabalho, ou mesmo numa escola, e a pessoa só vai descobrir, depois de muito tempo, que nós somos crentes. Isso é uma vergonha, irmãos. É uma vergonha. Crentes, a obesidade é um dos grandes males da sociedade americana, não é verdade? Pessoa que é obesa, ela está sujeita a uma série de doenças, não é verdade? Eu, no dia 27 de novembro do ano passado, perdi o meu querido irmão com 42 anos de idade. Pai de 2 lindas filhas. Tinha quase 2 metros de altura. Era muito obeso. Teve um infarto fulminante. A obesidade, o sedentarismo leva a várias doenças. Crente que só se alimenta, mas não exercita a fé, nunca vai atingir a maturidade cristã. Sempre vai ser um crente em dificuldade. Por quê? Não consegue aplicar a palavra de Deus aonde ele realmente precisa, lá fora. Aqui é a escola, aqui é o quartel-general, a batalha é além dos portões.
Voltando, estou terminando, irmãos. Aqui, voltando ao texto base, 2 Timóteo. 1 Timóteo 3,15. Realmente, a razão, o argumento, o defender a fé, o mostrar por A mais B da singularidade da fé cristã é importante, é fundamental. Mas nós sabemos que apesar de tudo aquilo que fizermos e apesar de todo o nosso preparo, o ganhar almas é uma batalha espiritual que se começa com a oração, que se começa com a dependência total do Espírito Santo. Nenhuma pessoa pode se converter a parte da atuação e do trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo leva a mensagem do Evangelho à mente do pecador, produz convicção de pecados, arrependimento e fé. Mas o Espírito Santo não faz isso à parte das Escrituras. Uma coisa, a razão não anula a atuação do Espírito. O Espírito usa a razão para trazer estas pessoas. Independente dos resultados, nós somos chamados a pregar o Evangelho e a defender a fé. É uma batalha dura e difícil. Mas Deus é soberano e Ele diz que está conosco nesta dura tarefa. 175 mil crentes morrem todos os anos devido à perseguição religiosa em mais de 50 países. 175 mil crentes. Mas cada crente desse que morre é um testemunho que deixa, um testemunho que fica e traz a conversão de tantos e tantos outros. O comunismo não conseguiu frear o crescimento da igreja. O comunismo não conseguiu frear a igreja. O Império Romano não conseguiu frear a igreja. Nada pode deter o avanço da igreja de Cristo. Mas lembre-se, a igreja que é triunfante é a igreja que é militante. Em 1933, logo quando começou a Segunda Guerra Mundial, em 1933 era a Segunda Guerra Mundial, ali na Alemanha, em Berlim, tinha um pastor muito dedicado. Enquanto a igreja alemã estava de braços cruzados, enquanto o nazismo crescia, milhares de judeus eram mortos nas câmaras de gás, perseguidos. Este homem zeloso, este pastor era zeloso, e perguntaram para ele: mas por que você está evangelizando? Por que você está aí, trabalhando? O anticristo já está aí, Jesus logo virá. Sabe qual a resposta desse pastor? Dietrich Bonhoeffer era o nome desse pastor. Ele disse: tenho certeza que o meu Senhor se alegrará quando Ele vier e me encontrar trabalhando e não de braços cruzados. Que Deus nos encontre trabalhando. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A esperança do crente, irmãos, é uma das mais magníficas verdades que encontramos na Palavra de Deus. A esperança na vida de um pecador nasce